ansiedade, a depressão e o estresse, e eu trago agora a parte da saúde mental. Porque, na verdade, o que acontece? Nós temos que buscar a espiritualidade. Então, por meio da palavra de Deus, a gente tem todo um amparo, e há um tabu, ainda nos dias de hoje, de muitas pessoas, mas muitas de verdade, gente, que ainda espiritualizam muito os problemas psicológicos. Então a gente vai buscar esse equilíbrio. Por isso que o tema do nosso encontro de hoje é como encontrar paz na alma e cuidados na vida. Então um dos primeiros cuidados é nós cuidarmos da nossa saúde mental, a nossa saúde pessoal, as nossas emoções, né? Por quê? Porque isso faz a diferença. Então, como encontrar paz verdadeira na alma e equilíbrio na vida? Vamos falar juntos? Como encontrar paz verdadeira na alma e equilíbrio na vida? Vamos lá, vamos ver. É justamente isso, A paz verdadeira na alma está de um lado, que é a espiritualidade, e o equilíbrio na vida está no outro lado, que é a nossa vida pessoal, conjugal, profissional e assim por diante. Vamos lá. Então, qual é o segredo? O segredo é combater os excessos. Tudo o que é demais transborda, e o que transborda desperdiça. Peguem um copo com água, imagine um copo com água. Imagine a caixa d'água da tua casa, o tanque. Aí você abre a torneira lá para colocar água no tanque, para lavar uma roupa, alguma coisa, ou vai beber um copo com água, ou está enchendo a caixa d'água. Se não tem a boia, transborda a água. Aquele excesso de água é bom? É uma bênção porque é água. Mas se a água começar a transbordar na caixa d'água, vai infiltrar a laje. Vai comprometer, vai gerar desperdício, vai gerar custo alto e assim por diante. Um copo com água transbordando pode molhar o chão, alguém escorregar, cair, se machucar e assim por diante. O tanque também é a mesma coisa. Então, tudo o que é excesso, a gente precisa combater. Então, a pessoa que quer descansar demais, ela vai ficar com o corpo mole, ela vai ficar desanimada. Gente, não dá para ficar deitado demais. A gente se desconfigura. Não dá para trabalhar demais, porque vem a exaustão. E não dá para querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque vem o estresse. Vamos lá. Então, a grande questão é que a gente está vivendo muito conectado, nós estamos conectados em muitas coisas, e a nossa alma está cansada. Porque, na verdade, todos buscamos preencher um vazio que somente Deus pode preencher. É só Deus que preenche na totalidade o vazio da nossa vida. Então, há um vazio dentro de nós, seres humanos, que somente poderá ser pleno com a presença de Jesus na nossa vida. Então, esse é um ponto. Mas, vamos olhar para a saúde mental, alguns pontos importantes. Vamos lá. A busca pela verdadeira paz tem 3 dilemas que nos afetam na mente. E quais são eles? Vamos falar juntos? Depressão, estresse e ansiedade. Vamos lá. Então, cada um desses dilemas nascem de um excesso. E qual é esse excesso? O tempo. A gente muitas vezes dedica tempo demais para alguma coisa e não dedica a mesma situação, a mesma dedicação para outras. E é por isso que ficamos sobrecarregados. Vamos lá. Então, quais são as raízes do sofrimento? O que está levando a isso? As raízes do sofrimento são essas. Vamos lá. Depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente, acreditem. E ansiedade está vinculada ao excesso de futuro. Existem muitas pessoas que carregam na sua alma muitos excessos de passado, um passado traumático, uma infância difícil, uma criação, uma luta, desafio, tudo aquilo
que nós trouxemos dos nossos antepassados, carregamos o nosso presente e a gente fica dividido entre o passado tenebroso, e aí vem a depressão, nostalgia, tristeza, desânimo, depressão. E aí vem o estresse do dia a dia, porque você tem que trabalhar, você tem que se manter, você tem o seu dia a dia e você luta entre a tristeza do passado que não está ressignificada e carrega uma bagagem muito exaustiva no presente que gera o estresse. E a ansiedade é aquela expectativa de futuro, de nós queremos buscar o amanhã já hoje. E se eu disser que não existe o amanhã, vocês acreditam? Não existe o amanhã. Porque quando chegar o amanhã, que a gente tanto está buscando, ele se torna o presente. E aí nós vamos buscar o depois de amanhã. É inesgotável, não tem fim. Então essa busca pelo amanhã, nós sabotamos o presente, plantamos um passado muito tóxico, exaustivo, e não conseguimos viver na plenitude. Então qual é a consequência disso? Vamos lá? A mente perde o equilíbrio quando se prende a um tempo que não consegue controlar. Neste exato momento existem centenas e milhares de pessoas que dentro delas existe uma criança interior. Então ela tem um sentimento de rejeição, de abandono. Tem pessoas, quem tiver aqui alguma experiência sobre isso daí vai associar. Não tem pessoas que você fala assim, olha, eu não consigo falar com você agora. O que acontece com essa pessoa? Ela não gosta mais de mim, ela me abandonou. Por que ele está me tratando assim? O que eu fiz para ele? Meu Deus, e agora? Aí a pessoa quer suprir uma deficiência que não existe, está na cabeça dela. É uma dificuldade dela. Não há nada, mas porque ela carrega esse sentimento de rejeição, às vezes por um descaso dos pais, ou às vezes porque perdeu o pai ou a mãe muito cedo, ou porque teve uma criação rígida, porque isso veio dos antepassados pelo efeito dominó. Então, os nossos pais, e aqui nós temos situações de pais e filhos, né, na igreja, aqui nesse momento aqui, podemos confirmar isso. Os nossos pais nos criaram como eles foram criados pelos nossos avós, que foram criados pelos tataravós, e assim por diante. E com o passar do tempo, essa nova geração, vamos colocar aqui uma geração 30 a mais, nós deixamos de fazer muitos princípios de criação com os nossos filhos, e os nossos filhos, essa geração atual é um desafio enorme, inclusive para a igreja. Por quê? Porque são pessoas mais fragilizadas. Nós somos a geração que herdou o disco vinil, fita cassete, máquina fotográfica, revelar o filme, tirava a foto e guardava o filme porque não tinha condição de pagar, e na hora que ia revelar, cadê as fotos? Tinham queimado, não tinha dado certo, você abriu na hora que não devia. A geração atual não passa por isso, gente. A geração atual nem sabe o que é isso. Telefone, né? Orelhão, né? Olha só, vamos resgatando aí, né? Orelhão, telefone. Antigamente as pessoas ligavam para alguém, se a pessoa estava em casa, atendia. E tinha fila, né? Disputa para atender o telefone. Eu lembro que no condomínio que eu morava, depois de muitos anos, mas muitos anos, compramos uma linha telefônica, colocamos PABX, e aí ficava lá 10 pessoas com uma linha. Mas tinha alguém ali que ficava o dia inteiro no telefone e os outros 9 não conseguiam usar. E aí era aquela luta. Mas o que acontecia? Quando o telefone tocava, gente, era um desespero para atender, porque era um glamour, né? Era uma alegria, era algo muito desejável para fazer. E a geração de hoje já não tem essa realidade que nós vivemos. Cartão de Natal, presente debaixo da árvore de Natal. Tinha tanta coisa, né, que a gente viveu que a geração de hoje não vive. As crianças já nascem com um telefone na mão.
Tem bebês recém-nascidos que nem chora mais, ele quer saber se tem a senha do Wi-Fi. Não é verdade? E está lá mordendo a língua lá, e você preocupar se está tudo bem, ele quer acessar já os desenhos deles. É um absurdo, é um negócio assim realmente que nós perdemos a realidade natural das coisas, né? Tem crianças hoje que são extremamente dependentes do celular. Vamos lá. Então, depressão. O que é depressão? Então, a partir de hoje, quando você falar assim, ó, essa pessoa pode estar depressiva, nós estamos falando de quê? Do excesso do passado. Tudo bem? Excesso do passado. Vamos lá. Então, veja, marcas de traumas e perdas não resolvidas. Traumas, meus queridos, são traumas. Um acidente grave, uma situação constrangedora, algo que alguém ouviu de uma figura de autoridade, um pai, uma mãe, um tio, um avô, um professor, um chefe, quem quer que seja, que falou para você assim, ó, você nunca vai ser ninguém na vida. Tem pessoas que não conseguem dar um passo adiante. Eu tenho um paciente que eu atendo, que ele comentou que ele não consegue iniciar nada sem a aprovação da mãe. Tudo o que esse rapaz vai fazer, se a mãe não validar, ele não segue adiante. Nada. E por quê? Porque a mãe falou, no dia que você, quando ele era criança, no dia que você fizer algo que eu não aprovar, você apanha. Ele era pequeno. Hoje está com 35 anos e não consegue dar um passo sem a aprovação da mãe. Porque aquilo está no inconsciente dele. No consciente ele fala, eu sei que isso está atrasando a minha vida, mas é mais forte do que eu. Por quê? Porque foi um trauma realmente que não foi superado ainda. E aí o que nós temos que fazer? Ressignificar e tratar essa criança interior dentro dele para que ele consiga dar mais um passo para a sua vida e avançar. Vamos seguindo. Então, alguns pontos importantes. A culpa, ela paralisa e gera uma autocrítica destrutiva. Uma coisa que nós precisamos aprender é fazermos uma análise sobre a nossa vida. Mas o problema é que hoje a gente se autocritica demais, de uma forma exagerada, de uma forma muito exaustiva. E alguns pontos são muito importantes para nós ficarmos atentos. Uma mãe que se cobra por não ter estado mais presente. É uma autocrítica. Aí a grande questão é, por que você não era tão presente? Porque eu trabalhava, eu tinha que manter o sustento em casa, o esposo trabalhava e não era suficiente para a gente poder pagar um aluguel, tal. Realidades que existiam. Pessoas que se julgam por não ter estudado na época que era certa. As realidades eram ditas, né? As crianças trabalhavam no passado. Quantos aqui trabalharam enquanto criança que ajudava em casa? Quantos aqui? Olha lá, ó. Essas são as gerações, gente. Essas são as gerações que quando criança trabalhavam para ajudar em casa e talvez deixaram de estudar porque estavam ocupados para ajudar a manter a casa. É uma realidade. Então ela se julga, e ela se autocritica e se autossabota porque ela não estudou na época. Um profissional que não se perdoa por um erro no trabalho. Porque tem pessoas que carregam dentro delas que quando erravam, apanhava. Não pode errar. Não pode errar. Eu louvo a Deus pelo meu pai, porque segundo ele e minha avó, minha falecida avó, que era para mim um anjo, né? Um anjo mesmo, mas ela relatou e confirmou isso. Meu pai disse para mim, falou assim, filho, vocês nunca apanharam. Então veja, eu apanhava quando um coleguinha meu fazia coisa errada com os pais, eu apanhava para não fazer errado. Eu já apanhava antecipado. Olha que situação. Já pensou? E assim, gente, é interessante que o meu pai não tem esses traumas, essas coisas. Então, assim, de certa forma, ele tem algumas coisas que poderiam ser diferentes? Com certeza, todos temos. Mas eu louvo a Deus que ele não é um cara traumatizado, assim, rebelde, que podia ter repassado esse tipo de criação. Ele deu alguns passos para trás.
e criou 5 filhos homens, né? Vamos lá. O arrependimento, ela mantém aquela nossas reflexões, a nossa mente fica no famoso e se? Vamos lá, olha só. E se eu tivesse escolhido outro parceiro, outra parceira, outro companheiro? E se eu tivesse aceitado aquele emprego que eu recusei? De repente a proposta no começo não era tão atrativa, mas quem entrou depois de mim foi bem sucedido e tudo mais. E se eu tivesse pedido perdão antes da morte de alguém? Não é verdade? Quantos velórios, gente, velórios. Eu já fui em centenas de velórios, depois do meu chamado pastoral. Enquanto eu ainda não no ministério, se tinha uma coisa que eu evitava, era ir em velório. Eu evitava o máximo, eu não ia quase que em nenhum. Eu tinha um trauma daquilo. Tinha um trauma. Porque eu lembro que eu era pequeno e eu fui num velório de um bombeiro na época, e eu estava ali naquele velório, todo mundo triste, chateado, eu era pequeno. E foi até no próprio condomínio onde eu morava, e aí eu perguntei para meu pai, o que está acontecendo? Que tá todo mundo aqui, não, que a pessoa morreu. E eu fiquei com aquela dúvida, aquele trauma, né? Eu olhava para a pessoa, o semblante estava de uma pessoa que estava dormindo em paz, tranquila e tal, mas ao mesmo tempo morto, aquela tristeza, aquele choro todo. Eu falei, nunca mais eu apareço num negócio desse. Eu peguei um trauma, mas no chamado e no Covid, gente do céu, chegou uma semana, né? Acho que meses aí, que eu fui em velório todo dia. Era uma luta, era um desafio. E quantas vezes, queridos, e não foi um e nem duas, e nunca mais, e não é que vai acabar isso. Quantas pessoas retêm mágoas do passado, não se perdoam, e quando alguém parte vem essa história, e se eu tivesse perdoado? E se eu tivesse feito aquilo? Na saúde mental, hoje, é possível nós ressignificarmos essa despedida de um ente querido que foi mal resolvido. É possível, por meio de uma ressignificação emocional. Vamos lá. Ressentimento, reviver a dor repetidamente. Vamos em frente. Raiva constante de alguém que traiu a confiança, uma mágoa guardada dos pais por decisões do passado, reviver brigas antigas como se fossem atuais. Gente, muitas pessoas ainda hoje discutem coisas que já foram há mais de 10, 15, 20 anos atrás. E guarda no coração, e se vinga, e na primeira oportunidade de uma pequena discussão, diante de um gatilho que remeteu àquilo, vem tudo à tona, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, as emoções tóxicas, pesadas, exaustivas, vem tudo à tona, e as pessoas ficam ressentindo. O que significa ressentimento? Sentir de novo, é ressentir. Mas não é algo bom, é algo tóxico, que prejudica, que afeta, que afasta, que machuca, que maltrata. Então, muitas vezes existe muito disso também. Sintomas do vazio e falta de energia e desesperança. Sem energia para sair da cama, perda de interesse para coisas simples, tomar uma água, tomar um banho, sair de casa, fazer qualquer coisa. A depressão, esse excesso de passado, gera essa sensação de que nada vai mudar. É como se nós repetíssemos a mesma história todos os dias. Para uma pessoa que está depressiva, dificilmente, uma vez prostrada, para mim, é o pior diagnóstico que alguém pode ter. O estresse, ele é terrível? É. A ansiedade também? Sim. Mas a depressão, a pessoa já está prostrada. Ela já está prostrada. A ansiedade, você passa um ansiolítico, a pessoa dá uma baixada de adrenalina. O estressado é a mesma coisa. Às vezes com uma atividade física, dormindo um pouco mais, melhorando a alimentação, você consegue controlar. Mas e quem está prostrado? Prostrado literalmente. Sim. O excesso do passado, que é a pergunta que a Priscila está fazendo,
é o excesso de bagagens e experiências negativas que nós vivemos e que ainda não foi superado. Então você não ressignificou isso na sua mente. Você está presa àquilo. Ela não resolveu. Ela está vivendo aquilo por não resolver. Por não resolver, tá? Então ela cresceu com aquele trauma. Gente, depressão, estresse e ansiedade, sabe de onde pode vir? Da gestação. Pode vir da gestação. Uma gravidez mal realizada, com rejeição, uma pessoa que de repente engravida para segurar um relacionamento, ou alguém que acontece ali no trajeto um acidente, que é óbvio que vai acontecer, e a pessoa fala assim: poxa, você poderia fazer tudo, menos ter esse filho agora, não é hora para isso, eu não quero isso, não é isso que vai me segurar, você tem que abortar. A criança está sentindo tudo isso já no ventre da mãe. E muitas pessoas, muitos jovens, muitos de nós, temos às vezes esse resquício de excesso de passado, com esses dramas todos envolvidos, porque já veio do ventre da mãe. Dependente químico, uma mãe que rejeita a filha, que fala que quer abortar, que tenta fazer o aborto, tudo isso já está indo para a formação da criança. E aí uma pessoa que é dependente química, por exemplo, a probabilidade desse bebê ser um adicto é muito grande. É muito grande. E aí, de repente, há uma mudança de chave, os pais mudam, a mãe se arrepende, tem um encontro com Jesus e tudo mais, parece que a vida mudou, né? Mas aquele feto, ele ainda está cheio de dilemas que vão ser necessários ser tratados no futuro para poder tentar melhorar, porque tem situações que é para uma vida inteira. Quantas crianças hoje com TDAH, grau de autismo e tudo mais, por quê, gente? As pessoas estão mais estressadas, as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão grávidas e estão trabalhando, não é verdade? Dependendo do ambiente do trabalho, na verdade, ó. Mas uma coisa é o trabalho, graças a Deus, que a Paulinha faz, graças a Deus. É super tranquilo. E uma mulher que trabalha na linha de produção, tendo que dar conta de qualidade e tudo mais, né? Tem isso também. O ambiente de trabalho estressante, né? Isso complica. Então a gente tem uma realidade dentro da igreja, uma pessoa que está grávida e que trabalha. Mas graças a Deus é um trabalho diferenciado. Mas e quem trabalha em pé o dia inteiro, tendo que dar conta? Aí pensa que em casa vai fazer um repouso? Não, vai cuidar de comida, de roupa, vai fazer um monte de coisa e está lá grávida, né? Impacta muito. É positivo. É tóxico, exatamente. E isso prejudica muito, de verdade, de verdade. Vamos em frente. Então, qual é o caminho para superarmos a depressão? Vamos falar juntos? Cura emocional, perdão e reconstrução do propósito. Então é encontrar um propósito de vida, é realmente perdoar, é entender que muitas vezes o seu pai, sua mãe, seu avô, a sua família, tudo aquilo que você viveu foi necessário viver, era inevitável viver, mas você pode escolher se curar, ressignificar sua vida e reprogramar a sua rota para um futuro melhor e brilhante. Vamos em frente. Então, depressão. Como combater o excesso de passado? Terapia. A terapia é importante para ressignificar experiências, escrever sobre as dores e transformá-las em aprendizado, e atos de perdão, mesmo silencioso, para liberar a nossa alma. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Queridos, principalmente nós cristãos, terapia não é porque você é menos espiritual. Fazer um tratamento terapêutico, um acompanhamento terapêutico, ele é necessário tanto quanto você ir no ginecologista,
num clínico geral, num oftalmologista. É saúde. É saúde. Não é porque você é menos espiritual ou porque você está endemoniado. Não tem nada a ver isso daí, gente. Nós temos que desconstruir isso. Eu já vi situações de cristãos querendo expulsar demônios de irmãos porque estava depressivo. Não. Depressão não é uma doença espiritual, no sentido de que a pessoa é mais fraca do que nós. A depressão pode ser uma questão espiritual por falta de perdão. Você ficar triste, remoendo, né? Ficar buscando entender o que não é entendível. E aí você, por não perdoar, você adoece. Aí você adoece, você fica triste, você fica nostálgico e você pode ficar depressivo. Então esse passo a passo pode acontecer com qualquer pessoa, tá bom? Vamos para o próximo. O estresse. O que é o estresse? É o excesso de presente, é o excesso do hoje. Queridos, nós já acordamos nos atropelando. Eu tenho certeza que tem pessoas que já estão assim, puxa vida, amanhã eu tenho que fazer isso, porque já está pensando no amanhã. Porque a nossa vida é isso, é corrida, é demasiada. Então a sobrecarga de tarefa, sobrecarga de responsabilidade, trabalhos acumulados sem conseguir delegar. Sabe quando a pessoa centraliza mais, que ela não consegue delegar? Isso é ruim. Nós precisamos de pessoas. Excesso de compromissos familiares, demandas, dizer sim para tudo, dizer sim para todos, não é bom. Isso não é sinal de que você é uma pessoa boa. Você está se auto-sabotando. Quando a gente diz sim para todo mundo, a gente diz não para a pessoa mais importante da nossa vida. Quem é? Nós mesmos. Nós mesmos. E nós precisamos trabalhar o olhar para compreender que quando alguém está te dizendo um não, não é pessoal. É porque ela realmente está no seu limite. Eu já me vi dizendo sim para todos e para tudo, e chega uma hora, meus queridos, que você fala, e agora? Eu não sei mais o que fazer. Aí você vai olhar para a agenda, está tudo alavancado, você assumiu um compromisso com 3 pessoas no mesmo horário, são coisas totalmente distintas, que são coisas totalmente diferentes, são ambientes diferentes, distâncias diferentes, necessidades diferentes, e você está lá assim, e agora, o que eu faço? Quer um conselho? Tenha uma agenda. Tenha uma agenda, porque isso faz diferença. Sim, Wilson? Ficar mais grave, né? Sim, sim. Isso. Exato. Exato. A gente não sabe para onde vai, né? Sim. Sim. Exatamente. Exatamente. Agravou de vez, né? Exato. Uhum. Isso. Então, o que acontece? O que o Wilson está trazendo é uma realidade que tem no mercado hoje, irmãos. Então, por exemplo,
por que eu fui estudar para fazer psicanálise. E foi na época da pandemia. Porque eu assisti um filme chamado Uma Questão de Escolha, muito bom filme, e um cristão estava completando 25 anos de casado. E foi muito bom. Eu falei, nossa, ele está completando 25 anos de casado, não sei o quê, só que aí ele conheceu uma mulher, uma jovem na empresa, muito bonita, e ele teve uma paixão repentina, pensamentos que não devia ter tido. Ele falou, isso está me matando, e eu não vou fazer isso porque é errado. Eu vou procurar um psicólogo. Quando ele falou que ia procurar um psicólogo, eu falei assim, gente, que maravilha, que bênção, olha só, que quebra de paradigma, que maravilha isso. E eu lá esperando, vai procurar um psicólogo logo, eu quero ver como que vai ser o desenrolar, tudo, né? Aí foi procurar o psicólogo, procurou um psicólogo do mundo. Cristão, procurando um psicólogo do mundo. Aí chegou lá, ele contou todo o relato, o psicólogo ouviu e tal. Aí ele falou assim, e aí doutor, o que eu faço? Cara, você só vai saber se é isso que você quer se você der uma oportunidade para essa menina nova. Aí eu falei, que é isso? E o controle não pegava, porque eu tinha que assistir inteiro. Fui lá e assisti o negócio todo. E ele pegou, foi lá na igreja, e lá na igreja ele encontrou o pastor, e o pastor conversando com ele no avião, não sei o que e tudo mais. Foi lá e resolveu o negócio. Eu falei assim, gente, como assim? Eu falei assim, já faltando profissional cristão. Então, Wilson, muitas pessoas que eu cuido hoje, a maioria, eu posso dizer para vocês que a maioria que toma remédio, porque vai no profissional, ele não quer ouvir. Ele vai lá, paga uma consulta caríssima, sai com mais uma lista de remédio e agrava a situação. Eu não sou contra o remédio, mas eu não sou a favor da dependência do remédio. Tem situações e situações que a pessoa vai ter que tomar um remédio, porque está muito maior do que ela, aquele dilema que ela está vivendo, mas a ideia é tirar. Mas tem gente que vive disso. Só para vocês terem uma ideia, eu tratei uma pessoa que tomava 10 remédios controlados. 10. Hoje ela não toma nenhum. Para a glória de Deus, não toma nenhum. E não fui eu que tirei, porque eu não posso tirar e não posso recomendar. Mas eu falei assim, olha, você tem que trabalhar a tua mente. E você ressignificando todas essas feridas, nós vamos conseguir eliminar os remédios. E é o seu médico que vai te falar. Hoje ela não toma nenhum. Nenhum remédio. Como tem gente que já tomava 7, toma 2. Tem pessoas que tomavam 2, não tomam nenhum. E assim por diante. Só que tem aqueles que não tomam, eu falo, procure um psiquiatra, porque você precisa. Vai lá, ele vai te recomendar e vamos lutar para você tirar isso daí. Então, existe muito disso. A maioria dos profissionais, desculpa a sinceridade, eles não querem ouvir. Eu tratei de um caso que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui, de uma moça que teve um trauma na infância e ela pagou o psiquiatra, não sei, acho que R$1.000 a sessão, pagou lá R$1.000. Em 3 sessões o cara falou, você não tem solução. Você não tem solução. E aí eu fui fazer um trabalho numa empresa, conheci ela lá, ela sabia que eu estava fazendo esse trabalho psicanalítico, veio se tratar comigo e mapeando tudo bonitinho, tudo certinho, ouvindo ela desde a infância. Eu falei para ela, agora eu vou narrar para você, porque, gente, essa mulher dormia por dia 3 horas por dia. O restante ela não conseguia dormir, porque ela tinha um trauma de infância. E qual era o trauma? Ela foi abusada pelo pai. E porque ela foi abusada pelo pai, na verdade foi abusada propriamente dita, ela foi molestada, criança, molestada. E ela carregou aquilo. E não entendendo, eu falei assim, mas por que você não consegue dormir? E aí, com muito trabalho, investigação, tudo certinho, nós descobrimos que ela morava com os pais e na hora de dormir, o inconsciente dela acusava, não durma, porque o perigo está aqui dentro de casa. Então a mente dela, o inconsciente dela, via no pai, hoje, totalmente dependente dela, ele não sai da cama sem ela ajudar.
mas no inconsciente era um perigo iminente. No consciente estava tudo certo, mas na memória, no excesso do passado, era um risco iminente. E como que ela superou? Ouvindo, fazendo o seguinte: eu vou dormir, eu vou fechar a porta, o meu pai não é mais um perigo para mim. Foi trabalhando isso com 3 meses, ela conseguiu voltar a dormir normalmente. Depois de 3 meses, ela viveu exatamente assim, dormindo 3 horas por dia, trabalhando em uma indústria, 3 horas por dia durante 10, 15 anos. É muita coisa. E pagou caro numa consulta para ouvir desse médico: você não tem solução. Vamos lá, próximo. Falta de descanso e autocuidado. Dormir pouco para dar conta de demanda, ignorar a prática de exercício físico, não reservar um tempo para lazer e relaxamento. Gente, isso gera estresse. Nós temos que ter na nossa agenda um horário para dormir, horário para levantar, tomar um café da manhã, almoçar, jantar, fazer uma pausa, tomar água. Tudo isso é uma agenda necessária. Sem isso, nós vamos gerar o excesso de estresse completamente. Vamos lá, sim. Um exemplo de excesso de estresse é quando você trabalha demais. Todos os dias você faz hora extra, por exemplo. Sobrecarga, não sabe dizer não, vai assumindo responsabilidade dos outros. Às vezes você é um líder e quer que aquilo aconteça, aí você vai lá e se desdobra para que aquilo aconteça. Aí vamos supor, veio aqui na igreja, deu tudo certo, tudo redondinho, quando vai ver o pastor está com burnout lá. Por quê? Porque ele fez isso, fez aquilo, não sei o que, assumiu a escala do louvor, assumiu o cuidado não sei o que, e acompanha o serviço daqui, vai fazer visita. Então esses excessos demais, que vai nos sabotando, que aí eu já começo a acordar bem mais cedo, chego correndo no trabalho, não faço as pausas que eu preciso. Eu já vi pessoas comendo andando, não conseguindo parar para poder fazer uma pausa decente. Gente, isso gera estresse. Não fazer uma pausa para poder descansar. Então, esses excessos, quando eu não faço uma pausa, quando eu não tomo água, quando eu não tenho hora para deitar, eu deito de madrugada, levanto cedo, faço tudo correndo, me atropelo, é excesso de estresse. É excesso de estresse. Sim. É verdade. Exatamente. Sim, sim. É estresse. Sim. Ó, sim. Isso, comportamento do corpo, palpitações aceleradas, batimento cardíaco acelerado do nada. Tá tudo bem, só está você e Deus ali, só tem você. E de repente você está taquicardia. Por quê? Porque você está fazendo alguma coisa, está pensando, já está fora do ritmo e tem algo para entregar. Eu tenho que entregar um negócio, não sei o que eu tenho que fazer. Marcas no corpo, manchas no corpo, aparece vermelhidão. Não tá, mas o corpo está acusando, entendeu? Você está dirigindo, daqui a pouco você dá aquela piscada dirigindo. Gente, de novo, tudo o que for excesso, a gente vai sentir no corpo. Por exemplo, recentemente, há 2 semanas atrás, tem um vizinho meu lá que ele é borracheiro, tem a mesma idade que eu e tudo mais. De repente ele falou: Richard, quem foi? Eu falei: cara, estou perdendo a minha visão está sumindo, não sei o que e tal, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei: calma, que isso aí é estresse. Isso é estresse. Qual foi a última vez que você foi no oftalmo? Você fez um exame? Será que não é um glaucoma? Misericórdia. Eu falei: não, pode ser. Quando foi a última vez que você fez um check-up? E aí ele perdeu literalmente a visão do olho esquerdo. Ele perdeu literalmente. Fui lá, conversei com ele, falei assim: olha, procura um médico, dá uma desacelerada, porque ele está fazendo jornada dupla.
Então ele trabalha na borracharia, quando está fraco vai para o Uber, quando está no Uber está na borracharia, 15 horas por dia trabalhando, as contas vindo, crescendo, complicando a saúde, não sei o quê, parou 2 semanas. Aí foi lá, fez um tratamento, não sei o quê e tal, encontrei com ele anteontem, veio aí, falou, cara, zerou. Eu falei, zerou o quê? A visão? Ele falou, não, zerou, está tudo 100% agora. Eu falei, não tá, você falou zerou, meu último histórico era que você tinha perdido a visão. Ele falou, não, a visão voltou. Eu falei, glória a Deus, vamos orar agora, agradecer a Deus. Então veja, mudou, porque agora se vai lá na borracharia, ele está abrindo às 9, 17 e pouco já está fechando, está bonitinho lá. Eu falei assim, olha, valoriza, porque Deus te deu uma chance. Excessos, tudo que é excesso prejudica, tá bom? Vamos lá. Irritabilidade que gera discussões, pode voltar, Walter. Cansaço que reduz produtividade, insônia que afeta a memória, tudo isso, gente, são situações que a gente pratica e que gera em nós o estresse. Vamos lá. O caminho, organização, pausas conscientes e equilíbrio entre o trabalho e a vida. Equilíbrio entre o trabalho e a vida. Vamos lá juntos? Qual é o caminho para superarmos o presente? Organização, pausas conscientes, equilíbrio entre trabalho e vida. Gente, eu trabalhei 23 anos numa indústria e eu fiquei por 5 anos na segurança patrimonial. Era como daqui, ó, o setor que eu trabalhava, era como daqui, lá no final da rua, descendo aqui a rua Macambal. Pensa, era o restaurante lá embaixo, no último ponto lá. Eu tinha 30 minutos para sair de onde eu estava, chegar lá e almoçar. Aí eu ia daquele jeito, né? Andando rapidinho. Aprendi a andar rápido lá. É quando você chegava aqui, olhava aquela fila, você falava assim, meu Deus. Pronto, estressado. Você está indo almoçar, estressado, e já tem gente falando assim, aí, está terminando? Normatizou. Ainda hoje eu tenho dificuldade de comer no jeito certo. Porque eu fui condicionado a comer rápido. Então, hoje que eu estou buscando, lutando contra mim mesmo, doutrinadamente, a tentar comer do jeito certo. Por isso que eu nem tenho pressa, irmão. Às vezes todo mundo lá comer, eu falo, deixa todo mundo comer, que eu não quero ser o primeiro de acabar. Quando você chegar lá, eu já acabei. Não, eu vou por último. Vou lá, vou pegando de pouquinho, né? Porque se eu não me doutrinar, acabou, né? Vamos lá, próximo. Ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de futuro, do amanhã, gente. Vamos lá. Ansiedade, ó, preocupação com cenários que não aconteceram. Imaginar problemas, prospectar situações, prospectar discussões que talvez nunca vão existir. Mas a gente já põe na cabeça. Eu preciso falar com o irmão tal. Como que aquela pessoa vai reagir? Como que aquela pessoa está? Será que ela vai aceitar? Será que não vai? Faço? Não faço? Faço ou não faço? Se eu fizer vai dar problema, se eu não fizer vai dar problema. E agora, o que eu faço? Sofrer antecipadamente por situações que são incertas. Não quer dizer que vai acontecer. Mas pode acontecer? Pode. Mas talvez não na potência que a gente acredita que vá. E gastar energia com hipóteses irreais. Gente, já teve situações que eu precisava fazer. Hoje eu não meço, eu não fico assim rodeando não, eu já vou direto ao ponto. Eu preciso falar. Eu vou lá e resolvo. Eu pago alguns preços, é o preço a ser pago, não tem jeito. Então você tem que olhar para a sua responsabilidade. Você é um líder, você tem uma responsabilidade, você é um pai, você é uma mãe, você é um irmão da igreja, um com os outros aqui. Não tem para onde fazer, meu filho. Você tem que resolver. Qual é o segredo? Orar, pedir direcionamento para Deus e vamos embora. Aí esses dias eu fico naquele impasse. Eu preciso falar com fulano. Tá, mas e se fulano não sei o quê? Aí eu, Richard, você está ficando com excesso de futuro. É verdade, né? Aí vamos lá. Não, mas eu tenho que falar.
Aí eu preparei toda uma mensagem. Eu falei assim, mas eu falo para não mandar mensagem, por que eu vou mandar mensagem? Não vou mandar mensagem, eu vou ligar. Eu falei assim, preciso falar com você. Aí mandei a mensagem, preciso falar com você. A pessoa levou 2 dias para responder. 2 dias para responder. Nada pessoal. Aí eu estou coincidentemente, que o Espírito Santo de Deus me levou até aquela pessoa no WhatsApp, aí estava lá, a pessoa, parecendo que estava escrevendo. Falei, gente, faz 2 dias que ela está escrevendo. E está lá, no celular e não sei o quê. Quando ela mandou, apareceu assim, ó, oi. 15 minutos. Oi. Oi. Levou mais 3 dias. Aí a pessoa lá, eu falei, ai meu Deus do céu, e agora o que ela vai ser? Gente, isso é teste para cardíaco. Aí a pessoa coloca lá, tudo bem, ainda coloca o tudo com TD. Tudo bem? Interrogação. Eu falei assim, não está não, posso te ligar? Pode. Eu falei, filha, o que você está fazendo? Você quer me matar? Faz 5 dias eu só quero saber se nós podemos conversar tal dia. Eu preciso só alinhar alguns pontos com você. Eu envelheci acho que uns 10 anos, irmãos. Então tem dessas coisas. Tem pessoas que no tecnológico é uma luta. A pessoa está lá, oi pastor, tudo bom? Oi, tudo bem. E aí, você e a família, como que está? Aí fica lá 10 minutos. Aí aparece lá, bem. O negócio lá digitando. Como que consegue, gente? Aí a gente sofre por antecipação e por situações que são incertas, gastando energias com hipóteses irreais. Próximo. Gente, quando terminar a palestra, amanhã, entre hoje e amanhã, eu vou mandar para vocês os slides, para vocês terem, para vocês poderem usar à vontade, tá bom? Eu vou mandar para vocês. Então, medo de falhar. Sim, falhar faz parte, meus irmãos. Falhar faz parte. Eu estava vindo para a palestra hoje, aí eu tinha preparado lá, a Regina mandou os tópicos lá, eu falei assim, vou pegar aqui o pendrive, coloquei lá, terminei de fazer tudo bonitinho, conferi, tudo certinho, falei, vou embora, vamos lá. Aí desci. Quando eu cheguei no carro, o pendrive ficou lá em cima. Aí peguei e subi, de novo. Aí fui lá em cima, aí falei, nossa, vontade de tomar água, tomei água. Peguei e desci. Quando eu desci para o carro, que eu cheguei, que eu olhei a Denise, o pendrive. Peguei, voltei, falei, pendrive. Peguei o pendrive, coloquei no bolso. Acontece, gente, às vezes você está com... Olha só, levantei, tive que atender uma pessoa, vim aqui na igreja buscar os marmitex maravilhosos. Aí depois nós fomos visitar minha sogra, voltamos, fui preparar os slides. Gente, é muita informação. Chega uma hora que o tic-teco falha. É natural. Então, evitar novos projetos com medo de errar, desistir antes de tentar algo diferente, se comparar e acreditar que nunca vai ser suficiente, tudo isso é excesso de futuro. Tudo isso nos impede de avançarmos. Ter medo de falhar, nós vamos falhar. Não tenha medo do óbvio. Nós vamos falhar. Sim. Sim. Exato. Só que aí, Adilson, o que acontece? Tem pessoas que, por causa do excesso do passado e o medo de rejeição e a insegurança e tudo mais, para não dizer não, porque ela tem dificuldade, ela abraça o mundo. E no final ela não consegue entregar nada. Entende? Esse é o problema. Então, às vezes, a gente olha um comportamento de alguém e você fala, nossa, que pessoa que é fominha. Tudo ela quer fazer é porque ela foi doutrinada para aquilo. E aí tem que ter um Adilson, tem que ter todos nós aqui que estamos aprendendo sobre isso, para falar assim, meu amigo, dá uma desacelerada, calma, divide, delega.
Sim. Estresse. Sim. Pronto. Sim. Mas aí cai no que a Paula falou. Se as pessoas foram tão doutrinadas pelo medo, pela insegurança, foi tão normatizado esse sistema de fazer cada vez mais, que a gente não sabe dizer não. Puro, isso. Oxe, você sabe quem você é, né? Então, mas é aí que entra, tá vendo? Ó, evitar novos projetos por receio de errar. Tem pessoas que têm medo, cara. Por exemplo, alguém que chegar na igreja hoje pega uma realidade. Você que vai para uma outra, você não sabe o que você está pegando. Isso, é isso. Gente, o que o Aduilson está trazendo, e no tratamento que eu faço para as pessoas, o meu propósito como profissional de saúde é identificar suas dores. Qual é a sua dor? Eu não sei dizer não, eu não me amo, então você não tem amor próprio, você é uma pessoa que assume tudo e às vezes não consegue entregar nada, e por aí vai. Então a ideia é mapear essas dores, transformar em fortaleza. Então eu aprendo a dizer não. O Aduilson fala assim, ô pastor, você pode me ajudar a fazer tal coisa? Que dia, Aduilson? É hoje. Puxa vida, hoje? Gente, hoje. Ele precisa da minha ajuda, mas hoje, a queima-roupa, que horas você precisa disso? Deixa eu olhar, Aduilson, esse horário eu não consigo. Se ele não entender, gente, não é um problema meu. Entende o que eu estou dizendo? Não é um problema meu. Ele me chamou hoje, não planejamos. Se ele tivesse dito, né, Aduilson, uma semana atrás, olha, daqui uma semana, não sei, Denise, vamos falar com o nosso cunhado, ele vai lá levar vocês hoje nesse compromisso, porque eu tenho uma missão aqui com o meu querido Aduilson. Eu vou, mas eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque eu vou sacrificar um lado e vou prejudicar o outro do mesmo jeito. E quem está no meio, carregando toda a carga, às vezes nem é o Aduilson e nem seria a Denise, no meu caso, se tivesse um conflito. Eu estaria me sabotando, porque eu disse sim para os 2. E aí nem faz bem um, nem faz bem outro, e se queima do mesmo jeito. Não é verdade? É sobre isso. Próximo. Incertezas são inevitáveis, mas não podem nos dominar. Ansiedade por esperar um resultado, dificuldade em lidar com mudanças, tentar controlar tudo sem conseguir. Queridos, não temos controle sobre isso. Eu fiz um check-up, motivado aqui pelas palestras que a Priscila trouxe de exames que ela estava fazendo e tudo mais, a Denise me motivando também. Peguei e falei, não, vou fazer. Peguei e fiz um check-up completo, tudo certinho, lá deu 14 páginas de exame. Eu falei, vou seguir o mesmo lema. Falei, não vou nem olhar. Entreguei na mão da Denise, que gosta de olhar essas coisas. Falei, Denise, olha para mim aí. Ela foi marcando lá um monte de amarelinho. Falei, não vou olhar não. Está bem, está na mão de Deus. Aí passei com a doutora falou assim, tem 2 índices aqui que não está legal, seu colesterol ruim não está bom. Ela ia dar a bronca, falei, doutora, calma, porque a senhora precisa só ouvir um negócio aqui, peraí. Eu sei desse colesterol ruim, porque ele é genético. Então tá bom, tá vendo? Eu já ia tomar uma bronca de graça, eu evitei, ela vai dar bronca. Eu falei, doutora, calma. Quando eu falei, ela falou, então você está com saúde de menino. Eu falei, opa. Então o que nós vamos fazer? Vamos controlar o colesterol ruim com um remedinho controlado aqui, que é o rosuvastatina lá que eu estou tomando. Que não é nada, gente. Aquilo ali não é nada. Então você toma um remedinho daquele, tomando suco de limão, dieta e tudo mais, e vai controlar, porque eu já consegui controlar. É que o médico pediu para eu parar, para fazer um teste durante 6 meses, só que eu preciso do bendito do remédio lá, não tem jeito.
Então, remédio, atividade física, suco de limão, não ficar estressado, né? Fica a dica, etc. Né? Então, a gente vai superando essas adversidades, tá bom? Próximo. Sintomas, ó. Olha os sintomas que o excesso de futuro gera. Vamos falar junto? Taquicardia, insônia, pensamentos acelerados. Não tem jeito. Taquicardia em momento de tensão. Qualquer tensão, o coração já fica desesperado. Já fica acelerado. Insônia por excesso de pensamento. Gente, tem pessoas que não dormem porque alguém falou assim, ó, eu preciso falar com você amanhã, tá bom? Gente, você quer fazer um teste para cardíaco? É falar assim, Levi? Levi não, Levi ele tem bastante equilíbrio emocional, já avaliei. Vou pegar um exemplo aqui, Denise. Amanhã nós temos que ter uma DR daquelas, hein? Só para a gente alinhar os projetos. É só para alinhar o projeto, gente. Só que se você falar assim, ó, amanhã nós temos que conversar. Pronto. Irmã Cileia, segunda-feira, sem falta, à tarde, estou passando lá para tomar um café e conversar, tá bom? Pronto. Se a pessoa tiver uma ansiedade, gente, é que a querida aqui tem um domínio próprio extremo, né? Mas dependendo para quem você fala alguma coisa, tem pessoas que não dormem. Gente, se alguém falar assim, ó, eu preciso falar com você amanhã, tá bom, que hora? Tá hora. Gente, eu deito e durmo qualquer momento. Qualquer momento, porque assim, olha, depois de uma... calejou, depois de uma certa experiência que você passa, eu já cansei de chegar tenso para uma reunião e falar assim, fala. A pessoa fala assim, nada não, é só para a gente tomar um café. Eu falei, puxa vida, mas por que você não falou que queria tomar um café, filho? Para tomar um café, você falou, preciso falar com você amanhã. Fez assim ainda. Aí você pega, vai, fala. Não, é só para tomar um café, você está bem? Eu preciso ir no médico, eu preciso ir no hospital. Coração na boca, gosto de sangue na boca, gente. E a pessoa vai tomar um café. Isso é crente, um negócio desse? Não é, né, gente? Mente acelerada, sem descanso, né? É terrível também. Próximo. Qual é o caminho, queridos? Viver o hoje. Técnica de respiração, nós vamos fazer agora. Ó. Foque no hoje e no que está sob controle. Praticar técnicas simples de respiração e aceitar que falhar faz parte do crescimento. Gente, eu estou rindo aqui, porque o que acontece? Eu comecei os slides com um óculos antigo. E eu falei, busca meu óculos. Aí o cara foi buscar meu óculos e trouxe. Eu coloquei o óculos. Vocês perceberam que a letra foi diminuindo? Eu estou fazendo, olha a Elisa lá caçando ali para ler, né? A letra, do tamanho da letra que está, gente. Walter, volta aí 2 slides. Olha o tamanho que estava. E quando eu recebi o óculos de novo, olha só. Que maravilha, ninguém percebeu, tá vendo? São detalhes. Olha, o óculos está bonzinho. Olha, não estou enxergando nada, ó. Se eu puser, ó, eu estou vendo até a mosquinha lá na tela. Tá vendo? Gente, que incrível, né? Como que pode? Eu peguei o óculos e comecei a diminuir o tamanho da fonte. Porque eu estava escrevendo na fonte grande, falei, nossa, eu estou gritando, né? Deixa eu colocar. Olha, eu vou arrumar para mandar para vocês. Próximo. Gente, vamos fazer um exercício agora. Ó. Você está tenso? Você precisa conversar com alguém? O patrão chamou, falou assim, olha, preciso conversar com você depois do almoço. Tá, calma. Nós vamos fazer uma técnica agora que funciona para tudo. Para tudo. O boletim escolar do filho veio com a nota negativa, usa essa técnica. O marido ou a esposa chamou para uma DR, usa essa técnica. O filho está te tirando do sério, antes de pensar em pegar a cinta, faz essa técnica, que vocês vão se dar bem. Vamos lá, vamos trabalhar a respiração. O que nós vamos fazer agora? Ó? Vamos em pé? Vamos ficar de pé? É a técnica da respiração, que funciona. Funciona, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos puxar o ar pelo nariz, nós vamos inspirar pelo nariz, o máximo que puder. Aí você vai segurar o máximo que puder e vai expirar pela boca
O máximo que... Então vamos lá, na primeira vez nós vamos fazer 3 vezes. Vamos para a primeira, vamos lá. Puxar o ar pelo nariz, segura e solta pela boca. Então puxa o máximo, segura o máximo e solta o máximo. Cada um no seu tempo. Vamos lá, puxando o ar. De novo. De novo. O que vocês sentiram? Vertigem. Que mais? Tontura. Que mais? Falta de ar. Que mais? Vontade de tossir. A garganta deu uma pegada. Não deu? Por quê? Porque a gente não respira certo. Se alguém falar assim, gente, vocês olharam se tem alguma criança lá no fundo? Dá para dar uma olhada lá? A pessoa vai e faz... Está tudo bem. Por quê? Porque não sabe correr. Não sabe correr. Corre e vai respirando pela boca e segura o ar pela boca porque não sabe fazer. Então o que acontece? Vamos fazer agora de novo, 3 vezes. Olha a diferença que vai dar. Por quê? Nós dilatamos a nossa caixa torácica e nós oxigenamos a mente. Tudo bem? Vamos fazer de novo. Vai dar diferença agora. Vamos lá. De novo. E a última. Deu diferença? Não deu diferença? Aqui, dilatou. A mente estava com oxigênio. E aí você tem mais autonomia, você conhece mais o seu corpo. Nós temos aqui professor de educação física. Essa é a técnica, né? Tá certo isso? Por que é bom fazer a respiração, Josias? Por que é bom? Deixa eu ir até você. Vamos lá. Ao vivo, hein? Passa para o próximo essa pergunta. Gente, como assim? É bom porque oxigena a mente. Paga 10 aqui, flexão. Porque oxigena a mente. Agora pensa se você está com excesso de tudo e de repente alguém chega, você não está nem pensando direito, porque dá vertigem até. E aí você chega chutando o balde com todo mundo. Podemos sentar? Sim, pode. Vamos lá. Agora eu vou me retratar, né, irmã? Não, a prática esportiva, a prática do exercício, ela serve tanto para a questão mental quanto a parte física também, né? Sim. Então a prática esportiva, tanto é que tem as atividades físicas no ensino, na escola e tal. Então pratiquem esporte, viu? Se precisar de um personal, é comigo aqui. Aí sim, hein? Tá vendo? É um brincalhão, né? Então assim, gente, a prática de esporte, uma caminhada, fazer pausas, tudo isso é fundamental para uma higienização mental. Por quê? Porque isso traz a mente para o presente e diminui a ansiedade. Tá bom? Próximo. Então, qual que é a integração? O que nós precisamos fazer? Esse caminho para o equilíbrio. Por quê? Vamos lá. Pode passar. Vamos ler juntos? Aceitar o passado sem deixar que... vamos lá. Vamos lá juntos? Aceitar o passado sem deixar que ele aprisione. Praticar o perdão e transformar memórias em aprendizado. Foi difícil, foi luta, foi desafio, aconteceu, tinha que acontecer. Mas você reter isso...
Quem está sofrendo é você, porque na maioria das vezes, nós ficamos com esse peso e a pessoa está vivendo a vida. Sabe por quê? Porque para ele já está resolvido. E aí você fica se martirizando. Então isso não é bom. Próximo. Vamos lá. Gerenciar o presente sem se sobrecarregar. Estabelecer rotina, delegar tarefas e cuidar do corpo. Porque para nós, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que cuidar do nosso corpo. A gente tem que descansar, a gente tem que relaxar. Quando foi a última vez que você trocou o seu colchão? Você está com um colchão de 30 anos, você não está cuidando do corpo. Tem que trocar de tempo em tempo. É o mesmo travesseiro, aquele travesseiro que você vai deitar, você bate a cabeça na madeira. Pelo amor de Deus, gente, vamos comprar um travesseirinho decente. Não é verdade? Vai se cobrir no dia de frio, vai esticar a coberta, até um rasgo lá no meio do cobertor, que a pessoa rasga o cobertor de ponta a ponta e passa frio. Gente, pelo amor de Deus, coloca uma meia que o dedão fica para fora. Que coisa feia. Para que isso? Né? Puxa vida. Nós temos que superar isso. Teve uma vez, eu estou falando isso porque eu dei tanta risada, até uma vez que eu fui pôr uma camiseta, gente, eu olhei assim e falei, nossa, está me sufocando. A camiseta estava tão larga que eu coloquei a cabeça pelo braço da camiseta. De tão larga, camiseta velha. Eu falei, que vergonha, põe pano de chão isso, nem pano de chão não põe. Gente, tem que se cuidar. Então assim, a gente precisa se blindar. E o último, confiar o quê? No futuro, sem viver em medo constante. Então, cultiva a fé. Pratica gratidão, planeje sem obsessão. Você não vai superar tudo amanhã. Eu comecei a fazer os slides aqui, deu mais de 100. Eu falei assim, gente, não vai dar para falar 100 slides. Então vamos reduzir pela metade. Porque é uma quantidade suficiente. É bom que dá para ficar um gostinho de quero mais, para a gente poder marcar outros momentos como esse. Próximo. O que é a paz verdadeira, gente? É alinhar o quê? A mente, o corpo e a alma. Próximo. Práticas de paz interior. Vamos lá, juntos. Dormir bem, se alimentar de forma saudável, praticar exercício. Para de desculpa que você não pode ir para a academia, que você não tem tempo, que não sei o quê. Para. É uma caminhada, gente. Uma caminhada de 30 minutos, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, no mínimo. Vai dar certo. Tem que fazer, né? É isso daí. Vamos lá, próximo. Reservar tempo para quê? Silêncio e reflexão e espiritualidade. Para um tempo. Gente, esses dias eu falei assim, não, eu vou parar um tempo. Vou parar, estou meio agitado. Eu parei, eu comecei a ouvir aqui assim, eu estava acelerado. Acelerado. Você viu que até a língua, a Dani, ela não deixa escapar uma. Você vai sentar lá no fundo da próxima vez. Não, ela fica aqui na frente e ela não deixa escapar uma. Eu enrosco alguma coisa aqui, ela já se entrega. Não resiste. Então, o que nós temos que fazer? Reservar tempo. Olha, de novo. Dani, você está me estressando. Respiração, vamos respirar. Respira, a ansiedade. Olha o estresse. Eu amo a Dani, eu não estou nervoso com a Dani, está tudo certo. Então, gente, um tempo para silêncio, você vai substituir solidão para solitude. Você vai reduzir o ruído quando você parar um tempo para ouvir o seu próprio corpo, sentir o seu coração bater, sentir a sua mente tranquila, olhar para o futuro, se planejar, perceber os sentimentos, reconhecer que o teu corpo está avisando. O corpo avisa. Tudo o que você sente no corpo, dor de cabeça, enxaqueca, dor de estômago, manchas no corpo, o corpo já gritou e você não percebeu. E está acontecendo. E para a gente ter um ataque cardíaco fulminante, é terrível. Mexer nas unhas, né? Arrancar pele de unha, né? Olha, eu vou te falar, viu? É sobre isso, né? Ficar mordendo os dedos. Tem gente que vai fazer uma radiografia, fazer chapa, radiografia, que aquele negócio é arcaico. Tem mais unha dentro da barriga da pessoa do que comida, do que nutriente.
do que os órgãos do corpo. No credo mas tem mesmo. Porque os dedos são tudo crocante, né? O pessoal fica lá, tec, tec, tec. Aí vai ver a barriga, tá cheio de unha. E o último, construir o quê? Uma rede de apoio, irmãos. Família, amigos, profissionais, nós aqui na igreja e assim por diante. Próximo. A paz interior não é ausência de problemas, mas é o quê? Nossa. Vou repetir, hein? A paz não é ausência de problemas, mas equilíbrio interior. Isso. Cuidar da mente é um ato de coragem e amor próprio. Para finalizar, Walter, quando encontramos paz dentro de nós, nada do lado de fora nos desequilibra. Tudo bem? Fechamos para isso. E aí eu abro para 5 perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta para finalizar? Quem gostaria? A Denise entrega o microfone. Para finalizar. Ninguém? Já fizeram as perguntas, né? Não? Não tem? Então fechou. Gente, foi uma experiência muito boa. Louvado seja Deus. Foi a primeira de muitas mais que virão. Para o ano que vem, eu estava até conversando com a Regina hoje, eu gostaria muito deste ano ainda, sentar com a igreja e nós planejarmos para o ano que vem uma série de mensagens e intervenções periódicas para cuidar da mente, para cuidar do corpo, para cuidar da alma. Então nós temos aqui uma nutricionista que pode nos dar dicas de como nós podemos, com praticidade, cuidar da nossa alimentação, cuidar do templo do Espírito Santo. Nós temos aqui pessoas que são referências em muitas coisas que fazem nas suas vidas. Então, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma, estar cada vez melhor para servir a Deus. E eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas na nossa vida, tá bom? Cuide da sua mente, cuide de você e vamos em frente para a glória de Deus, tá bom? Louvado seja Deus por isso. Levi, vamos finalizar? Queridos, nós vamos interromper o agora, nós vamos ter o Acampa Dentro dos Jovens daqui a pouco, e amanhã nós temos a Escola Bíblica Dominical. Vamos em pé? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por hoje. Muito obrigado de verdade por cada pessoa que esteve aqui conosco neste dia. Quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém que veio pela primeira vez? Não? Primeira vez? Não? Não? Então louvado seja Deus, são de casa. Vamos orar e vamos adorar a Deus. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos aprender cada vez mais sobre a saúde mental, a espiritualidade e a importância de nós combatermos todos os excessos, Deus. O ativismo, o excesso de passado, o excesso de presente e o excesso de futuro. O Senhor nos ensina, por meio do Teu Santo Espírito, a termos o nosso domínio próprio, que possamos usá-lo em prol da expansão do Teu reino e uma vida cada vez mais próspera espiritualmente, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Gostaria de convidar a irmã Paula e a irmã Priscila para me ajudar nesse louvor. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração.